Olá, tudo bem com você? Que bom ver você por aqui. Olha só, eu sou Rosângela Paganini, sou consultora há praticamente esse ano vou completar 12 anos, de consultora. Também sou diretora de uma equipe, e esse ano vai fazer 11 anos que eu sou diretora. E hoje eu estou aqui para contar para você um pouquinho da minha história, para você entender como eu comecei neste negócio e o que que este negócio já promoveu para a minha vida, certo? Bem, no começo, eu quero dizer para você que eu tenho formação de professora, né? Hoje sou aposentada já, mas há 12 anos atrás eu era professora 40 horas, trabalhava de manhã e à tarde, na verdade 50 horas, né? Eu trabalhava de manhã e à tarde e uma parte numa escola particular. É, assim, tinha uma rotina extremamente apertada. E o que que eu quero falar para você? Quando essa oportunidade chegou na minha vida, é, pela questão de eu ter trabalho já e uma quantidade grande, eu não enxergava que essa seria uma possibilidade de eu fazer este negócio. Mas eu vou contar para você como que este negócio se estabeleceu na minha vida e o quanto ele vem transformando a minha história, tá? Então, há 11 anos atrás, é, eu me mudei, morava em Maringá, numa cidade grande, né, do interior do Paraná, e aí meu esposo foi transferido para uma cidade bem pequenininha, quase na fronteira do Brasil com o Paraguai, e do Mato Grosso do Sul. E eu, como era funcionária do Estado, eu precisava permanecer dentro do Estado. E aí nós escolhemos nos mudar para uma cidade a mais próxima possível para ele poder ir trabalhar e eu também não perder meu vínculo trabalhista, porque eu já tinha 23, 24 anos de caminhada na educação. Foi quando eu já conhecia os produtos da Mary Kay, eu já usava os produtos, e como eu tenho uma pele muito clara, a minha pele era muito manchada. Depois das gravidez que eu tive, minha pele ficou muito manchada. E eu comecei a usar os produtos da Mary Kay através de. Eu conheci, na verdade, através de uma amiga minha. E essa amiga me apresentou os produtos e também já me fez o convite para fazer o negócio. Mas nenhuma hipótese me passou pela cabeça de trabalhar com esse negócio e, de fato, trabalhar como se fosse um empreendimento. Eu sempre tive muita vontade de empreender, de ser uma empreendedora, tanto que eu tive, antes dessa situação acontecer, eu e meu esposo, nós arriscamos uma sociedade com uma pessoa numa fábrica de jeans em Cianorte, que é uma cidade que fica hoje entre aquela cidade que eu morei e é a cidade que é atual que eu moro, que ainda é Maringá. Bem, na verdade, eu sempre tive essa vontade, porque eu sempre pensei o seguinte: eu procuro fazer o meu melhor quando eu estou trabalhando, eu procuro estudar para ser diferente das pessoas, desculpe, eu procuro me dedicar, a minha função era ensinar as pessoas, e aí eu gostava e eu gosto de ensinar as pessoas, mas eu gosto que isso faça diferença na vida delas. Eu sou assim até hoje. Então, eu acredito que aquilo que eu sei, eu tenho por obrigação levar para que outras pessoas também possam ter conhecimento e que esse conhecimento vai agregar na vida delas. Bom, aí foi quando, na verdade, é, eu me dediquei, busquei, né? Na verdade, na época, essa pessoa que me apresentou os produtos, eu comecei a usar na minha pele e eu percebi que a minha pele ficou muito melhor. Eu já tinha ido a dermatologistas e tal, e não tinha surtido um efeito como eu esperava.
E aí, então, eu comecei a usar os produtos corretamente e fez uma grande diferença. Mas a pessoa que me apresentou os produtos também me ofereceu a oportunidade, mas naquele momento eu tinha 50 aulas por semana. Eu trabalhava de manhã à tarde, uma parte da noite, alguns dias à noite, cuidava da minha casa ainda. Eu sou casada, tenho filhos em casa, tinha filhos em casa, e tudo era muito difícil e corrido. E não existia na minha cabeça possibilidade de trabalhar com aquele negócio. Porém, a pessoa que me convidou, eu demorei mais ou menos de 40 a 50 dias para dar uma resposta para ela. Ela insistia comigo, ela era muito minha amiga, ela insistia muito comigo para que eu fizesse esse negócio, porque ela sabia que esse negócio ia mudar a minha história. E eu nunca acreditei nisso. Então tá aí uma dica, né? Quando a gente falar desse negócio para outras pessoas, com certeza outras pessoas também vão ter uma reação como eu tive. Mas ela não desistiu de mim. E eu aceitei, por ser uma amiga muito próxima, eu aceitei a entrar nesse negócio, mas eu não tinha pretensão de fazer vendas. Era só para eu consumir com qualidade, comprar diretamente da empresa, ser uma consultora consumidora. E aí, quando fiz o meu primeiro pedido, ele chegou, eu guardei tudo para mim. Era tudo meu, aqueles produtos. Eu não tinha pretensão de vender. E eis que um dia, essa minha amiga falou assim: Rô, eu vou aí onde você está, eu vou montar um curso de automaquiagem para você, trabalhar com as suas amigas. Você gostaria? Aí eu falei: ai, Cris, mas eu não conheço ninguém aqui nessa cidade. E aí eu trabalhava em 3 escolas, né? 3 ou 4 escolas na época. E aí eu falei para ela: olha, eu conheço muito pouca gente, porque faz pouco tempo que eu mudei aqui na cidade, então não sei, né? Eu acho que não vai dar muito certo. Ela falou: ó, vamos fazer o seguinte: você consegue reunir 15 pessoas? Eu falei: ah, sim, 15 pessoas eu consigo. E aí ela falou: então, com 15 pessoas eu já consigo fazer um curso de automaquiagem para vocês. Aí, tudo bem, fiz uma listinha. E quando ela me falou isso, essa minha amiga, ela mora em Londrina, dá a distância até a cidade onde eu morava, dá umas 4 horas e meia de viagem. E eu pensei assim, como eu morava bem pertinho da fronteira, eu imaginei na época, né, na minha imaturidade com a questão do negócio, eu imaginei que ela queria fazer compras no Paraguai e gostaria de ficar uns dias comigo lá em casa. E aí já uni o útil ao agradável, pensei nessa situação. E não levei muito a sério quando ela falou isso para mim. Aí, tudo bem, passou. Aí chegou uns dias antes, isso acho que uns 20 dias antes, ela pegou e falou assim para mim, entrou em contato e me disse: pô, você, ó, tá tudo pronto aí pro curso de maquiagem? Dia tal, eu tô indo aí com o carro rosa, com a diretora também. Eu falei: gente, mas isso é sério? E aí achei muito estranho isso. Aí eu falei: sério que você vai vir mesmo? Ela falou: claro, eu falei para você. E aí que eu fui me mexer para poder organizar. Aí, como eu trabalhava em 3, acho que era 4 escolas na época, eu montei uma listinha de convite, fui falando com todas as pessoas do colégio, professoras, as meninas que cuidavam da organização e limpeza da escola, as meninas da cozinha, fui fazendo convite para todo mundo. E aí, ai, meninas, deixei a listinha, falei: ó, só que tal dia eu preciso saber, né? Quem vai, quem não vai e tal. E eu nunca me esqueço, foi em 2014, e eu marquei o curso para o dia 19 de dezembro, que foi o último dia de aula. E eu falei: acho que o pessoal está cansado, ninguém vai. Eu nunca acreditando, presta atenção. E aí, o que que aconteceu? Olha isso. Deixei lá uns 2, 3 dias essa lista e fui falando de boca a boca. As pessoas falaram: se você tiver interesse, põe o nome na lista e tal, né? E aí fui fazendo o convite. Quando eu passei 2 ou 3 dias depois, juntei as listas dos colégios, contei.
deu 73 pessoas nas listas. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí eu voltei com as pessoas e fui falando assim: olha, eu só preciso que você, não acreditando ainda que as pessoas queriam ir nesse curso de automaquiagem, eu falei assim para elas: eu preciso que você confirme se você vai. Fui confirmando, 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 confirmando com as pessoas e todo mundo querendo ir, porque eu precisava arrumar um local. Com 70 lugares, imagina, 73 lugares, aonde que eu ia conseguir um espaço? Não conhecia ninguém na cidade. Bom, daí fui, 73 pessoas tinham confirmado que iam, tipo assim, umas 10 pessoas tinham ficado mais ou menos assim, porque às vezes já iam viajar, isso era uma sexta-feira, e aí fui, corri, conversei com todo mundo lá, porque eu não conhecia o lugar, loquei um salão de um hotel que tinha lá, que comportava até 100 pessoas, e aí então fui organizando. Falei, meu Deus do céu, corri, peguei água para as pessoas e até que chegou o dia do curso de automaquiagem. A diretora de fato de Londrina foi, a minha iniciadora foi, ficaram lá em casa. E aí então marquei o curso, confirmei com as pessoas e no dia 19 de dezembro de 2014 eu fiz o meu primeiro evento e eu imaginava, olha, eu não tinha experiência nenhuma do meu negócio. Eu imaginava que elas fossem fazer o curso e acabou. A minha missão era só fazer o curso. Não ia fazer mais nada. Por quê? Porque eu não queria vender. Olha isso, ainda estava isso na minha cabeça. Tá bom, eu achei que ela fosse um presente, alguma coisa que a empresa desse para as minhas clientes. Na verdade, a minha iniciadora estava começando comigo, estava iniciando as atividades no meu negócio, que mais tarde eu vim entender tudo isso. Tá, elas fizeram curso de automaquiagem no dia do curso de automaquiagem, marquei acho que para 7 às 19 horas, e compareceram 53 pessoas daquela lista de 70, 54 pessoas da lista de 73. E aí, elas ficaram, as minhas iniciadoras, gente, como que pode você conseguir reunir tanta gente ao mesmo tempo? Isso passava na cabeça delas, mas elas não falaram para mim. E aí, o que que aconteceu? Realizamos o primeiro curso de automaquiagem em Guaíra, na cidade da fronteira lá. E aí, tá bom, fizeram um curso de maquiagem. No meio do curso, meninas, todas as clientes ganharam, porque ela que estava fazendo o curso, ela presenteou as clientes com uma aula de desculpa, uma aula de cuidados com a pele. E quem ia realizar era eu. Gente, na hora que eu escutei aquilo, eu fiquei pasma, um frio na barriga, falei, não acredito. E fiquei até irritada, para ser bem sincera. Falei assim, não acredito. Elas vêm aqui, faz um curso de maquiagem, dá de presente para as pessoas o curso de maquiagem, eu não pedi, e elas ainda presenteia as pessoas, e eu é que vou ter que realizar. Nossa, fiquei muito irritada. Por quê? Porque eu trabalhava muito, e no mês de janeiro era um mês que eu procurava relaxar um pouco para depois a gente começar a recomeçar o ano. Resumindo, fazia uns 6 meses mais ou menos que eu tinha mudado na cidade, e daí eu tinha feito uma mudança para esse local, eu tinha muitas despesas e tal, que estava pagando por causa dessas mudanças, e a gente não ia tirar férias em janeiro. Restou fazer o quê? Deus tudo encaminhando, tudo, né? Deus desenhando sempre, certo por linhas tortas, e eu não entendendo. Daí eu falei assim, nossa, eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém, assim como eu não gosto, né, de que as pessoas fiquem, eu gosto de ser correta. E aí, o que que eu quero falar para você? Eu falei, quer saber? Já que eu não vou viajar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar isso tudo para todo mundo e depois eu fico de boa, certo? Depois tranquilo. Gente, nesse período de janeiro, férias, muita gente viajando, tinha acabado, fez o curso e foi embora, viajou.
E como eu fiquei, eu fui entrando em contato com todas as pessoas que eu tinha que tinha ido no curso de maquiagem. E aí eu fui marcando com elas o momento de pele, sem preocupação nenhuma se ia querer, se não ia querer, fui fazendo. E quem não me atendia, eu fui deixando para depois entrar em contato. Bom, resumindo, no mês de janeiro eu fiz mais de 60 atendimentos, porque eu queria acabar com todo, né, o meu público do curso. Bom, a, em 2014, o que que acontecia? Eu fazia o atendimento, as pessoas queriam um produto. Eu fazia o atendimento, as pessoas queriam um produto. E aí eu fui me obrigada. Sabe aquele produto que eu pedi para mim? Pois é. Tive que vender tudo. Por quê? Porque as pessoas queriam e eu tinha, quando eu tinha, eu já mandava os produtos e as pessoas foram levando, quer dizer, resumindo, eu fiquei sem. Que era meu, eu fiquei sem. E aí eu vendi naquela época, se não me falha a memória, R$ 18.000 de produto. Naquela época, 14, em 2014. Resumindo, eu não tinha cartão para começar, eu não tinha conta em banco separada, eu só tinha conta de recebimento que eu tinha como professora, não tinha experiência de negócio, não sabia o que eu estava nem fazendo nesse negócio, mas eu queria empreender. E nesta situação com a Mary Kay, não achava que era esse o negócio para eu fazer meu empreendimento que eu queria. Eu imaginava outras coisas. Tinha pensado em abrir uma filial da Cacau Show, uma série de coisas. E aí aconteceu tudo isso. Bom, vendi R$ 18.000 e comecei. Meu marido falou assim para mim: olha, pega o nosso cartão e você vai comprando os produtos e já vai recebendo, tá? E assim eu fiz. É, eu vendia, pegava o valor, vendia para as pessoas, já pegava a entrada dos produtos e aí ia reservando tudo numa bolsinha. Mas aí eu acabei fazendo pedido, eu acho que no mês de janeiro eu acabei fazendo 4 pedidos, tipo um por semana, assim, porque o fluxo de atendimento era muito alto. Chegou um ponto que o banco ligou para o meu marido e falou assim: o que aconteceu? Estourou a conta, estourou o limite do cartão. E eu nem aí, ó, precisava passar o cartão, eu passava o cartão, passava o cartão, passava o cartão e fazia a conta. Aí o que que aconteceu? Um dia ele me ligou, ele trabalhava em outra cidade, ele me ligou e falou assim: o que que você fez com o cartão? Você tá doida? Brigou comigo na época, né? Falou assim: eu te dei o cartão para você fazer compra, mas não era para você estourar, agora não temos nem dinheiro, nem limite para fazer mercado. Ele falou para mim, né? E a gente tinha um cartão para nós na conta conjunta. Bom, resumindo, fiquei nervosa. Nossa, falei, gente, eu nunca fiz, né? Mas eu não sabia o quanto nem de limite, enfim. O que que aconteceu? E aí, a esse ponto é muito importante você entender que daqui para frente as coisas tomaram um rumo gigantesco. O que que aconteceu? Meu marido sentou, analisou tudo que eu tinha feito e ficou muito bravo comigo. Falou assim: olha, eu vou chegar em casa e nós vamos sentar, nós vamos conversar para ver o que que você está fazendo aí, a loucura que você fez e colocou a gente num grande problema, que agora nós estamos devendo um monte no banco. Aí, tá. E eu fiquei, gente, na hora eu fiquei tão nervosa que estourou tudo afta assim na minha boca depois, de nervosa que eu fiquei. Falei, nossa, eu nunca causei tanto problema assim. Em 20 e poucos anos de casada, nunca tinha acontecido nada nesse sentido. Falei, nossa, esse negócio não é de Deus, não. Acho que veio só para lascar minha vida. Aí ele falou assim para mim, ó, me passa todas as informações que no final do dia eu vou chegar em casa, e nós vamos sentar para conversar. Imagina esse dia como é que foi para mim, né? Eu chorei, fiquei muito para baixo. E aí, meu marido chegou em casa e ele falou assim, ó, me espera para o jantar que daí a gente senta e vai conversar. Falei, tá bom. Aí ele chegou em casa, ele trouxe uma garrafa de vinho, trouxe é,
trouxe salames, trouxe queijo, trouxe umas castanhas. E eu achei aquilo tão estranho quando ele chegou, né? Eu falei, "Ixi, sei lá o que que vai ser, né?" E trouxe uma garrafa de vinho. Aí eu ia preparar o jantar para nós, ele falou assim: "Você não vai fazer janta hoje, você vai sentar aqui para a gente ver o que que aconteceu." Eu falei, vixe, o negócio tá complicado. E aí, o que que aconteceu, gente? Ele sentou, ele já tinha olhado tudo, tudo. Tinha entrado na minha empresa, eu tinha passado a senha para ele tinha lido, ele tinha visto o que que eu tinha gasto. E aí ele falou assim para mim: "O que você fez? O que que tem, o que que aconteceu?" Aí eu contei para ele como que aconteceu, como que eu fui trabalhando, que eu tinha feito igualzinho a minha iniciadora, minha amiga, tinha me ensinado que quando eu vendesse, eu precisava pegar uma entrada dos produtos para garantir já a primeira parcela do meu cartão, que no máximo eu poderia dividir em 30 e 60. Por quê? Porque dividindo em 30 e 60 ele já vinha para cobrir as parcelas do meu cartão com antecedência, tudo isso. E fiz exatamente como elas me ensinaram. Eu sempre fui muito disciplinada, tá, gente? Isso é muito importante para o negócio. Mesmo sem saber, eu fiz o que tinha que ser feito e certo. Aí nós sentamos e qual foi a conclusão que nós chegamos, tá? Que na verdade, ele falou assim: "Você tem alguma quantidade de dinheiro?" Eu falei: "Tenho." E eu tinha pego uma bolsinha separadinha na minha bolsa, dentro de uma bolsa maior, e tinha separado tudo que eu recebia da empresa. Eu nem tinha contado ainda, mas eu tinha recebido tudo, porque o meu fluxo de atendimento estava muito alto. Resumindo, então, esse foi o ponto da virada. Um ponto muito importante, onde meu marido pegou tudo que eu já tinha recebido, ele falou: "Só que eu vou ter que pegar todo esse dinheiro agora para dar uma arrumada no banco." E aí ele falou assim, no final da nossa conversa, que foi assim umas 2 horas, 3 horas de conversa nós dois. Ele falou assim: "Olha, esse negócio é muito bom, você tem que continuar fazendo. Eu acho que você deveria deixar um concurso público que você tem já, né? Porque eu tinha na época um concurso de professora de português há muito mais tempo, e eu tinha recém assumido um concurso de pedagoga. E aí ele falou assim para mim: "Eu acho que você tem que largar esse seu novo concurso para se dedicar a esse negócio, porque só como consultora você já tem esse resultado." Todo o dinheiro que eu tinha, eu entreguei na mão dele, deu para cobrir todas as parcelas de cartão iniciais e tudo que eu fui recebendo. Então, sobrou dinheiro. Eu recebi tudo no final e né, honrei as nossas despesas com o cartão. E aí, a partir daí, meu marido viu o tamanho da empresa, porque ele tinha noção de negócio e eu nem tanto. Queria, mas não tinha noção. E aí, o que eu quero falar para você? A partir desse dia, teve uma virada exagerada na minha forma de ver esse negócio e a do meu esposo também. Bom, a partir daí, então, eu continuei trabalhando. Com 40 horas, fiquei brava com ele, falei que concurso era muito difícil, tá? E aí, o que que aconteceu? Em janeiro, aconteceu tudo isso. Fevereiro, março, abril e maio, eu coloquei minha carta para a diretora. Olha só, eu trabalhei janeiro, fevereiro, março e abril. Maio, eu coloquei a minha carta para a diretora. E quando a gente coloca a carta, por quê? Porque conforme eu ia atendendo as pessoas, eu já ia convidando as pessoas para fazer parte da minha equipe. Todo mundo que eu atendia, eu oferecia oportunidade. E algumas pessoas ficaram muito interessadas em fazer o negócio. E aí eu vinha trazendo as pessoas comigo, ia ensinando aquilo que, o pouco que eu sabia. Bom, em maio eu coloquei minha carta para a diretora. Quando a gente coloca essa intenção na empresa, a gente tem 4 meses para fechar uma meta. E aí foi o que aconteceu: maio, junho, julho e agosto. Só que no final de julho eu já fechei a minha meta para a diretora. Eu bati os pontos que tinha na época, né? Os requisitos de venda e de iniciação também. E aí, agosto, eu continuei trabalhando para que a minha equipe se fortificasse e crescesse, porque eu não queria perder o que eu tinha feito. Trabalhando 40 horas, eu me formei diretora. Então, eu trabalhava de manhã à tarde, eu atendia pessoas à noite, final de semana, horário de recreio, depois das 6, atendia no horário que dava. Bom, enfim,
Me tornei diretora em agosto. Em, em outubro, pelo fato de ter me tornado uma diretora tão rápido, eu ganhei uma viagem para Porto de Galinhas, na época em Pernambuco. Eu nunca tinha viajado de avião, só para vocês terem noção. Foi a primeira vez que eu viajei de avião, quase morri de medo, mas fui. Fui nessa viagem e lá foram reunidos todas as diretoras que ganharam um prêmio, né, de crescimento. Sempre tem requisitos. Todos os anos tem essa viagem que chama Viagem das Diretoras Tops. Eu fui para Porto de Galinhas, lá tinha 3.500 pessoas do Brasil que tinha ganho essa, esse prêmio. Ficamos hospedados num enotel gigantesco, gigantesco, à beira-mar, luxuoso, comida da melhor possível, ambiente, presidentes, né, os presidentes da empresa estavam, o presidente, vice-presidente da empresa estavam presencialmente, conversavam com a gente, participamos de treinamentos, fizemos passeios na cidade, e eu fiquei pensando assim, gente, se essa empresa tem dinheiro para pagar tudo isso para esse tanto de gente, essa empresa realmente é muito grande. Voltei dessa viagem e aí com outra visão. Cheguei em casa, conversei com meu marido, ele falou assim: "Olha, mais uma vez eu vou falar para você. Eu acredito que você tem aqui é, parar com um dos períodos de como professora, porque ó, você começou recentemente com o concurso, até você se aposentar, vai muito tempo. Você ó, tem 3 anos de estágio probatório para depois você começar a contar uma elevação de salário. O que você já ganha como consultora já supera o que você ganharia nesse novo concurso. E aí pensei, gente. Falei assim, não, mas é muito difícil passar em concurso. Eu tenho medo de trocar o certo pelo duvidoso. Eu tinha esse medo. Bom, e aí, quando foi? Eu falei assim para ele, depois disso tudo, eu falei para ele assim: olha, então é o seguinte, em 2015, se eu conquistar o carro cor-de-rosa, que a minha diretora falou assim para mim: ó, continue fazendo o que você está fazendo, que você vai conquistar o carro cor-de-rosa. Eu falei, ah, como é que alguém ganha um carro cor-de-rosa? Eu falei, o que que precisa fazer para ganhar o carro cor-de-rosa? Preciso vender a alma, né? Falei, né? Eu falei essas palavras para ela. Ela falou assim, não vou. Você só precisa fazer o que você já está fazendo. Eu falei, ah, não é possível. Como eu trabalhava muito, gente, aquele ritmo grande de trabalho também com a empresa, para mim era meio que normal. E aí eu continuei. Meu marido aí começou a me acompanhar mais de perto. E a gente, quando foi em abril, eu entrei na meta, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. São, para ganhar o carro, a gente tem 2 trimestres, um semestre, para bater uma meta que a gente tem. Bati a meta em setembro, o carro veio de verdade. O carro chegou em outubro, né? Outubro, novembro, aí já indo para finalzinho de ano. Fiz uma confraternização, a entrega do carro, foi muito legal. E aí, então, no ano de 2016, eu desisti do segundo concurso que eu tinha de pedagoga, tá? De pedagoga, e fiquei com 20 horas no estado. Quando eu desisti do concurso, gente, de pedagoga, e contei para minha mãe, ela queria me matar, porque ela disse assim para mim: eu sofri tanto para minhas filhas estudarem. Agora que você já tem tudo na sua mão, como é que você troca o certo pelo duvidoso? Ficou assim uns 4 meses sem falar direito comigo, mas acabei deixando o mesmo concurso, ouvi meu esposo. E aí, então, meu primeiro carro cor-de-rosa foi uma caminhonete Hilux, porque eu viajava bastante ali para o Mato Grosso, né? E lá é bom a gente ter carros altos, porque as estradas são meio complicadas. E aí, gente, no segundo ano, nesse ano do carro, eu ganhei outra viagem. Eu fui para uma viagem de navio na costa brasileira. E nesse ano eu formei
três diretoras na minha equipe. Foi um ano de extremo trabalho, extremo trabalho. Ganhar o carro, formar diretoras. Mas foi, assim, um resultado estrondoso dentro de 2 anos. Em 2016, desisti do concurso, estava trabalhando bonitinha. Claro que tudo que está indo bem, né, gente? A gente encontra os desafios. Gente, a minha história é meio longa, mas fica aqui comigo para vocês verem até onde vai essa história toda, tá? Em 2016, tudo bonitinho, carro cor-de-rosa, eu já tinha sala alocada lá na cidade. Começaram os meus primeiros obstáculos dentro do negócio. O que que aconteceu? Meu marido, que trabalhava numa cidade do Mato Grosso do Sul, foi transferido para uma cidade mais para dentro do estado. É uma cidadezinha onde a empresa dele, que era uma usina de álcool e açúcar, ficava numa cidade de Ivaté, que era bem próximo da cidade de Umuarama. E ficava aproximadamente 1h40 de Guaíra. Então era mais para o interior, mais para dentro. Então eu tinha que sair da fronteira e vir. Foi quando nós decidimos, nos mudar novamente. Saí de Guaíra e olha, gente, a minha equipe estava explodindo de crescendo. Saímos de Guaíra, fomos para Umuarama. Chegamos em Umuarama e eu comecei de novo com as pessoas lá. Aí conheci pessoas, fui convidando pessoas para entrar, até o ponto de montar uma sala rosa e começar de novo. Gente, em 2 anos que eu fiquei em Umuarama, eu formei mais três diretoras. Três diretoras. Não, desculpa, duas. Duas diretoras. Em Umuarama, duas, e em Guaíra, que eu formei três. Formei as diretoras e tal. Só que como foi tudo muito rápido, no quarto ano do negócio, eu já tinha formado cinco diretores. E não adianta, né? A gente precisa de apoio nesse negócio, que eu vou falar numa outra aula. O que você tem de apoio numa equipe te sustenta como consistente ou não. E eu não tinha maturidade nesse negócio, como você sabe lá desde o começo. E a minha iniciadora morava longe, era difícil, né, para mim também. E aí, então, gente, me mudei para Umuarama e toda a minha equipe ficou em Guaíra. Guaíra, região, Terra Roxa, cidades vizinhas, Marechal, Cândido Rondon, Dourados, Mundo Novo. Eu tinha várias pessoas dali da região. E aí eu comecei de novo, mas eu tinha um concurso. Lembra que eu tinha um concurso? Pois é. Então eu tinha que dar aula e continuei com o meu negócio da Mary Kay. A minha equipe lá em Guaíra continuou trabalhando, continuou produzindo. E aí eu confesso que assim eu fiquei extremamente decepcionada por ter que fazer essa mudança. Mas como era o trabalho do meu esposo, eu fui. Bom, enfim, comecei tudo de novo. Quando foi no primeiro, 6 meses depois, eu já abri uma sala de treinamento e comecei a fazer o trabalho com as pessoas e comecei a fazer atendimento. E aí, o que que aconteceu? Crescemos absurdamente em Umuarama. Cadastramos muitas pessoas e ali surgiram a ideia de formar duas diretoras. E aconteceu. Em 2 anos ali formamos duas diretoras. Formamos, tal, tá tudo bonito, ótimo. Requalifiquei para o carro, ganhei de novo. Não, minto, não foi ainda nessa época. Estava crescendo muito, formei duas diretoras, estava maravilhosa, minha equipe com cinco diretoras. Falei, nossa, agora eu vou subir mesmo nessa empresa. 2 anos depois, meu esposo foi demitido da empresa. Demitido. Ele tinha um salário muito bom, mas veio uma empresa diferente para administrar. E aí todas as pessoas que trabalhavam na empresa foram trocadas, foram desligadas. Depois eles recontrataram pessoas da confiança de quem veio fazer todo o trabalho na empresa. Resumindo, meu esposo, eu fiquei em Umuarama porque eu não tinha transferência como professora.
e meu esposo falou assim: Olha, eu vou vir para Maringá, porque Maringá é uma cidade maior. Os meus filhos já estavam ficando em Maringá para estudar, para fazer cursinho. E aí a gente espera você pegar a sua transferência para poder vir para Maringá também. E assim aconteceu. 2 anos depois, eu fechei Sala Rosa, terminei tudo e vim embora. Gente, eu vim muito frustrada para Maringá, muito frustrada, porque na minha cabeça, tudo que eu tinha construído, eu ia perder, tudo. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, sabe de todas as coisas, sabe, e eu confio nele. E aí, quando eu cheguei em Maringá, meu marido não tinha trabalho, eu era a única pessoa que trabalhava em casa, meus filhos adolescentes, estudantes. Falei, meu Deus do céu, e agora? E aí, gente, para ajudar, cheguei em Maringá, comecei a trabalhar, falei, logo eu vou montar uma sala rosa aqui de novo, igual eu fiz em Moarama e Guaíra. Vou montar uma sala rosa e vou, ó, mandar a brasa. Se deu certo em duas, vai dar certo nessa também. Montei a sala rosa, inaugurei ela no dia 27 de fevereiro de dois, 2000. Essa história toda foi em 2000. Inaugurei minha sala, cheguei um pouco antes, no ano anterior, esperei um pouco. Em 2000, eu abri uma sala comercial pertinho de onde eu moro aqui. No dia 15 de março começou a pandemia. E aí, sabe o que que eu quero dizer para você? Tudo ficou em lockdown, vocês, todas as pessoas sabem. Esses foram desafios assim terríveis que eu tive que passar. Mantive a sala onde eu tenho ela até hoje, esta sala. E aí, o que que eu quero dizer para você? Tudo isso. No meu primeiro ano de pandemia, a gente não podia sair de lugar nenhum, podia atender cliente, não podia sair né, só de máscara, pessoas limitadas para usar o mercado, uma restrição terrível. Mas o que que aconteceu? Sentada na mesa da minha cozinha, falando com as minhas clientes, fazendo venda por celular, veio o segundo carro cor-de-rosa, na pandemia. Veio o segundo carro cor-de-rosa, minha equipe de Guaíra continuava trabalhando, minha equipe de Umuarama continuava trabalhando, e eu tentando começar uma equipe aqui e não podia nem falar com pessoas direito. E aí, aquela equipe que eu tinha plantado lá atrás, né, construído ela, e aqui praticamente trouxe o segundo carro cor-de-rosa. Aí, como eu tinha financiamento, eu vendi a caminhonete, quitei o apartamento que eu vivo hoje, que tinha um financiamento alto, e já veio o segundo carro cor-de-rosa. Então, vendi o que eu tinha, paguei o financiamento para a gente ficar livres de despesa, ainda mais porque meu marido não estava trabalhando, pandemia, tudo isso. Foram desafios, gente, muitos dias sem dormir, tá? Muitos dias sem dormir. Mas o que eu gostaria de falar para vocês? Todas as pessoas que se habilitam a crescer vão enfrentar desafios. Porque existem coisas que nós não sabemos fazer. Então, os desafios é aprimorando a gente para uma nova etapa. Então, e a gente, espiritualmente, existe sempre uma rivalidade entre bem e mal. Enfim, não quero entrar nesse mérito, mas existem desafios. E o que que eu conquistei? Quais foram os benefícios até esse momento, que eu já contei para você essa trajetória? Nessa época, eu, gente, eu me sentia como pessoa, uma pessoa muito mais desenvolvida, uma comunicação. Eu estava ajudando muitas pessoas, eu era muito mais confiante, eu tinha disciplina, eu estava sendo reconhecida. E eu não estava acostumado com isso, porque, como professora, a gente não é reconhecido nem pelo que a gente ensina para as pessoas, quanto mais um reconhecimento financeiro. E esta empresa, quando conquistamos o segundo carro cor-de-rosa, eu falei, gente, essa empresa realmente é uma empresa sólida. Na época da pandemia, bom, nessa época eu já ganhava bem, né? Imagina, eu já ganhava 4 vezes o que eu ia ganhar no concurso. Naquele que eu desisti,
Já ganhava 4 vezes o que eu ia ganhar lá naquele concurso. Financeiramente, eu não tinha mais dúvida, né? Emocionalmente, eu já não tinha mais dúvida de que essa empresa era uma empresa maravilhosa. E o que que eu quero dizer para você? Ela sustentou a minha casa. Na verdade, foi os planos de Deus que já estava delineado, né, para essa época também, porque o meu marido estava sem trabalho e eu fui, ó, aguentei firme e passamos. Olha, gente, Deus foi inacreditável. Ele é, né? Ele é inacreditável. Passamos por todos esses desafios, crescemos muito com isso e nos ajudamos. Minha equipe foi espetacular. Como sempre é, tá? Sempre é. Minha equipe é muito boa. Bom, aí o que que a gente percebe, né? Quando você passa por desafios como esse, você diz: Nossa, eu estou preparada para várias coisas. E aí, então, meu marido ficou sem trabalho 2 anos e nunca faltou nada na nossa casa. Nunca. Claro que a gente tinha muito medo, a gente não gastava, a gente cortou muitos gastos. Lógico, todo mundo faz isso. Porém, nunca faltou nada. E aí eu comecei, as pessoas começaram a me ver, falar: Nossa, Rô, como você vende muito, você é muito poderosa. Na verdade, era uma equipe toda que é assim que funciona. Então, eu tive uma transformação pessoal, eu fiz uma transformação social, que muitas consultoras começaram como eu, sem saber nada, e depois de 2 anos estavam com geladeira cheia, com festa em casa, com reforma, com troca de carro, com, enfim. E eu fiz a diferença social, tive uma diferença financeira, tive pessoal, então não tem como estimar de tanto que foi meu crescimento. O que que mudou até hoje? A partir daí, gente, eu moro em Maringá. É, a pandemia demorou bastante para a gente voltar aos atendimentos presenciais, mas eu vendia sempre muito online. Hoje eu tenho uma equipe que ainda tenho gente em Guaíra, ainda tenho pessoas trabalhando de Umuarama, tenho pessoas em Maringá, que está crescendo de novo a minha equipe em Maringá e vai crescer cada vez mais. E eu formei uma diretora depois. Ah, todas aquelas diretoras que eu tinha, elas pararam, desistiram, porque pandemia, um monte de coisa. E depois eu formei mais uma diretora ainda, já era para ter 6. Hoje eu tenho uma diretora, que é a minha cunhada, que agora está em busca do carro cor-de-rosa dela. Se Deus quiser, logo ele vai chegar. E aí, o que eu quero dizer para você, tá? Este ano nós temos 3 pessoas formando para cortes de venda. Eu tenho uma das top 20 de vendas do Brasil dentro da nossa equipe, que eu me orgulho em dizer que eu ajudei a formar essa pessoa. Ela tem um mérito muito poderoso, é uma pessoa extremamente disciplinada. E aí está o segredo grandioso que eu quero te ensinar com a minha história. Disciplina. A tua iniciadora, se for eu, a sua diretora, vai te ensinar o caminho do crescimento e você precisa fazer. Sem vontade, com frio, com fome, com cólica, com dor de cabeça, faça. Porque depois você vai chegar a colher de cachoeiros resultados. E essa consultora minha de Umuarama, ela é extremamente disciplinada. Disciplinada. Então, ela é uma das top 20 de vendas do Brasil. A segunda, que esse ano, para minha surpresa, é uma consultora daqui de Maringá. Eu não vou citar nomes, mas é uma pessoa que começou comigo também e já tinha participado de outras equipes, mas agora tem crescido absurdamente. Qual é a qualidade dela? Disciplina. Se eu ensinar para ela, faça isso, ela faz. E se eu disser para ela assim, isso dá resultado, ela aplica. Então, se você quiser resultado na tua vida, assim como eu, nós precisamos ter disciplina de fazer o negócio. O negócio não é difícil. O negócio tem que ser feito todo dia, tá? Hoje quero contar para você que como eu sou hoje. Olha, nesses 12 anos de Mary Kay, eu vou dizer para você, eu melhorei muito como pessoa. Eu tenho mais autonomia,
Eu tenho uma liderança razoavelmente desenvolvida, estou em busca de melhorar cada vez mais. Tenho renda extra e liberdade, me aposentei como professora e eu sou exclusiva Mary Kay hoje. Adoro fazer o que eu faço e ensinar mulheres. Eu ensinava adolescentes e crianças, hoje eu ensino mulheres a ter a sua renda, ganhar o seu dinheiro, a acreditar em si próprio, desenvolver suas habilidades. E eu me sinto mais segura, mais madura para o negócio. E hoje eu caminho praticamente que eu e a minha equipe. E Deus, eu, a minha equipe, e nós estamos em busca de grandes crescimentos, ainda mais agora. Deus sabe o que vem pela frente. Mas todos esses processos que eu passei, eu entendi que era Deus preparando para algo que vem vindo por aí. E eu creio que Deus tem grandes propósitos para a vida de todas as mulheres que estão na minha equipe, assim como para mim. Qual que é a minha principal missão dentro desse negócio? Eu tenho uma empresa, hoje eu não trabalho só para ganhar dinheiro. A empresa, ela precisa do seu faturamento normal, como toda empresa. Mas o meu maior objetivo, que lá no começo era vender, né, produtos, que nem era isso também, que eu nem queria vender na época, meu propósito hoje é ajudar o grupo de mulheres que estiver dentro da minha equipe a mudar as suas histórias. Ser capaz de pagar uma viagem, ser capaz de contribuir significativamente para as despesas de dentro de casa, ter a capacidade de pagar um plano de saúde para sua família, de proporcionar que um filho possa estudar em outra cidade, fazer uma faculdade. Então, Mary Kay, ela é para todas as pessoas. Nem todas as pessoas estão dispostas a trabalhar dentro da Mary Kay. Mary Kay é um trabalho consistente, sólido, uma empresa que tem 60 anos de mercado, e eu vi na pandemia que a gente entrava para fazer pedido de produtos, nem produtos quase a gente não encontrava, porque estava tudo esgotado, porque os produtos vinham de fora. E a empresa se manteve firme, sabe? Gente, olha, gigantes na época da pandemia, como Nike, como Toyota, várias empresas fecharam suas filiais e muitas foram embora. E eu quero dizer para vocês que a Mary Kay se mantém. Então, a Mary Kay tem algo tão precioso que ela tem um pilar, que é Deus em primeiro lugar, nossa família em segundo lugar, e em terceiro lugar, nosso trabalho. E essa prioridade, realmente, ela tem que ser levada a sério. E aí, para finalizar, quero deixar aqui para você um convite. Se você estiver assistindo e ouvindo minha história, venha fazer parte do grupo de mulheres poderosas que a gente tem aqui. Nós somos unidas, uma ajudando a outra no seu negócio. Temos um sistema de organização entre nós consultoras para agilizar, potencializar o atendimento dos nossos clientes, certo? E se você realmente quer mudar a sua história, olha com atenção tudo que eu já passei e você também pode ter a sua vida transformada. Tudo que eu desejo é que você tome a decisão, venha fazer parte da minha equipe e eu sou capaz de treinar você a ter sucesso, como todas as consultoras que levam esse negócio a sério, como eu tenho sucesso dentro da minha equipe. Um beijo para você. Eu espero que a minha história possa te inspirar em qualquer um dos detalhes a prosseguir. Vai, porque Mary Kay é um negócio para família, para mudar gerações de mulheres que nunca acreditaram que podiam. Então, vem fazer parte da minha equipe e eu vou treinar você. Beijo para você, tô te aguardando, tá bom? Até mais.